Olá, meus cumprimentos a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez para contar uma linda história, a história da sabedoria do rei Salomão. Certo dia, duas mulheres apresentaram-se diante do rei Salomão, e uma delas disse: Ó rei, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois, ela também deu à luz a um menino. Somente nós duas estávamos na casa. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o filho e o sufocou, levando-o à morte. Então, levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o trocou pelo dela. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar, percebi que não era o meu filho que estava ao meu lado. Mas a outra mulher disse: Não é verdade. Meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. E a primeira mulher então respondeu: Não é não. A criança morta é a sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada e, quando a trouxeram, disse: Cortem a criança ao meio e deem a metade para cada uma dessas mulheres. A verdadeira mãe da criança, com o coração cheio de amor, disse: Por favor, Senhor, não mate meu filho. Entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: Podem cortá-lo em 2 pedaços. Assim ele não será nem meu nem seu. Aí Salomão disse: Não matem a criança. Entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a verdadeira mãe dele. O que podemos aprender com essa história? Para começar com o rei Salomão. Onde que ele demonstrou a sabedoria dele? Em primeiro lugar, pela capacidade de ouvir as duas mulheres, não tomar partido e imaginar uma estratégia para fazer com que a verdade viesse à tona. E veio. E com isso ele pôde exercer a justiça ao entregar a criança viva para a sua verdadeira mãe. Com relação a nós, isso é uma aprendizagem importante. Saber ouvir é um dom, é uma habilidade que nós precisamos desenvolver. E também de não nos precipitarmos em tirar conclusões totalmente contrárias à realidade dos fatos. E também não podemos deixar de considerar que para um fato nós podemos ter várias versões. Então, quando nós estamos ou do lado de fora da problemática ou dentro da problemática, precisamos sempre procurar ter o máximo de isenção possível. O máximo possível. Porque 100% isentos é muito difícil sermos. Então, esse exercício é fundamental para que a gente cometa o mínimo de injustiça possível. Bom, e com relação à primeira mãe, a verdadeira mãe do bebê? O que a gente percebe nessa mãe? Um amor tão grande que ela teria sido capaz de renunciar à guarda do filho para que ele não fosse morto. O sofrimento dessa mãe, quando ela se viu na iminência de perder a guarda do filho, caso o rei Salomão tivesse entregado o filho para outra mãe, ou de fato matado a criança, deve ter sido intenso. Agora, nós podemos aprender algumas coisas também com essa situação, porque os nossos filhos não são nossos filhos.
A qualquer momento nós podemos perdê-los. Porque antes deles serem nossos filhos, eles são filhos de Deus. E é um exercício muito grande que nós, mães, pais, avós, biológicos ou não, devemos fazer, é do desapego. A capacidade de amá-los sem possessividade. Essa é uma aprendizagem muito grande. É grande e é difícil, mas não é impossível. E demonstra maturidade da nossa parte quando nós somos capazes de amar e soltar. De amar e soltar. Tem uma história no livro Ir para o Resto da Vida que fala da história de uma criança e que ela pega um pintinho e ela ama tanto esse pintinho que ela aperta tanto o pintinho que ele não quer ficar nas mãos dela. E aí o pai diz, mostra como segurar o pintinho sem sufocá-lo, sem apertá-lo. E aí finalmente o pintinho fica na mãozinha dela. É mais ou menos assim que nós devemos agir na vida com relação às pessoas. Quando a gente quer, quanto mais a gente sufoca e aperta, menos as pessoas querem ficar conosco. E quanto a outra mãe? Bom, ela também passou por uma grande dor. E o caso dela tem muito a nos ensinar também. Ela se viu numa situação que eu imagino que tenha sido muito complicada para ela quando ela se deu conta de que o seu filho, aquele que ela carregou no ventre por 9 meses, vem a óbito por culpa dela, ainda que não tenha sido intencional, porque ela, dormindo, sono profundo, rolou e o sufocou. E ela, acontece que ela toma uma decisão que é injustificável, porque em hipótese alguma ela deveria ter tomado aquela decisão de trocar as crianças. Porque ao trocar as crianças, ela estava impingindo a outra mãe um sofrimento que ela mesma estava passando e que ela sabia o quanto que aquilo tinha sido terrível para ela. E muitas vezes no nosso dia a dia, a gente se vê em situações complicadas onde nós temos que tomar uma decisão. E aí, o que fazer? Jesus, ele trouxe uma receita básica, né, e que não falha. Quando você tiver que tomar uma decisão, se coloque no lugar do outro. Não faça ao outro nada que você não gostaria que te fizesse. Se nós praticarmos essa lei, não tem errada. Corroborando esse ensino de Jesus, nós temos um versículo de Paulo, do apóstolo, na carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, onde ele diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. E esse versículo, ele nos ajuda muito a nos nortear também na vida. Porque às vezes a gente é tentado a fazer algumas coisas porque nós achamos que fazendo aquilo nós pegamos um atalho. Aquilo pode nos ajudar a conquistar determinadas coisas que nós almejamos. Acontece que nem tudo que a gente pode fazer, a gente deve fazer, porque nós vamos agir contrários à lei de Deus, que é a lei do amor, que é a lei do amor ao próximo. Então, por exemplo, às vezes para galgar uma posição no trabalho, de repente eu poderia mentir, mas devo. Ou para ser atendido primeiro, eu poderia furar a fila.
mas devo? Para me ver livre de uma gravidez não planejada, eu posso praticar um aborto, mas devo? Para me ver livre de um concorrente, eu posso puxar o seu tapete, mas devo? Quando nós praticamos o mal, por mais que a gente queira negar que aquilo não vai nos abalar, mas vai nos abalar porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai nos cobrar. Portanto, é muito importante que a gente, diante das situações da vida, a gente sempre pare para pensar. Porque sempre nós podemos encontrar soluções de acordo com a lei de Deus. Sempre. Então é isso. Se gostaram desse vídeo, dê um joinha e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.